Olá! Vocês sabiam que em março é o mês da conscientização da incontinência urinária? E para falar sobre isso, hoje nós temos um convidado especial, que é o Dr. Paulo Jaworski. O Dr. Paulo é médico formado pela Universidade Federal do Paraná, mestre em clínica cirúrgica, pesquisador em urologia minimamente invasiva, professor titular de urologia no Mackenzie, no Paraná também, coordenador de residência médica, diretor científico da Uroville e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Entre muitas outras coisas, né? Hoje o Dr. Paulo vai falar um pouco mais para a gente sobre a incontinência urinária. Dr. Paulo, muito obrigada por estar aqui, por nos ceder o seu tempo, por falar um pouco mais sobre isso e aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. A palavra é com você. Obrigado, Luciene, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Esse é um tema bem importante, né? E o mês de março vem relembrar a gente sobre como a gente deve encarar a perda de urina, né? E eu começo essa conversa que eu quero ter com vocês. Eu vou dar uma apresentação breve sobre o tema. É uma coisa que tem um linguajar mais fácil para vocês entenderem. E, eventualmente, aí no decorrer da apresentação, ao fim dela, a gente pode se aprofundar em temas mais específicos. Mas acho que a mensagem principal que já está na tela, aqui no primeiro slide, é que perder urina não é normal. E a gente vai ver que o brasileiro encara isso, às vezes, como uma prioridade menos prioritária, às vezes nem como uma prioridade de saúde. E a gente sabe dos impactos que a perda de urina causa na população alvo, né? Principalmente homens de idade, às vezes mulheres também de idade. Vamos começar falando sobre incontinência urinária. Então, o que é incontinência urinária? Incontinência urinária é a perda de qualquer quantidade de urina, seja por esforço, percebida ou não percebida, ou até mesmo depois de um grande desejo de urinar e às vezes não conseguir segurar ou não conseguir chegar no banheiro. Então, qualquer pingo, qualquer gotejamento já é considerado uma incontinência urinária. Para você ter uma ideia, Luciene, ela comete em torno de 10 milhões de brasileiros hoje aqui no Brasil, de acordo com um censo recente. Então, são milhões de pessoas que experienciam perda urinária e, por vezes, até nem vão procurar ajuda para resolver esse problema, ficam aí tratando isso de maneira paliativa ou de maneira não resolutiva. Para você ter ideia, 10 milhões de pessoas é muita gente. É o equivalente ao número de diabéticos com diagnóstico de diabetes no Brasil. Então, se a gente parar para pensar que existe toda uma conscientização para o tratamento do diabetes, para evitar o diabetes, né? O diabetes é uma doença importante, eu não estou querendo diminuir nenhuma outra doença aqui, mas é para a gente trazer à luz aqui realmente da estatística a quantidade de pessoas que sofrem desse mal. 45% das mulheres, segundo alguma estatística brasileira recente, tem algum grau de incontinência urinária. Em torno de 15% dos homens também tem esse grau de incontinência. Então, a gente está falando de uma população bastante ampla e bastante grande que está sofrendo com esse problema. Quais são os tipos de incontinência urinária? Nós, de uma maneira geral e de uma maneira mais fácil, a gente divide em 3 tipos de incontinência. Essencialmente em 2, na verdade, né? Que é a incontinência de esforço, que é uma incontinência muito conhecida de todos, imagino. É aquela incontinência que ao tossir, ao espirrar, ao gargalhar, ao às vezes levantar uma criança no colo, né? A pessoa perde urina nesse esforço. Então, ele é resultado de uma fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, da pelve ali mesmo, que eles não conseguem suportar esse aumento de pressão na bexiga. Às vezes, quando a gente faz uma prensa abdominal, quando faz alguma força, é um pouquinho mais excessiva. Ele é o mais comum, sem dúvida nenhuma, quase 70% das incontinências, das pessoas que têm incontinência, são incontinências de esforço. Na mulher, ainda mais. A incontinência de urgência é uma outra incontinência, ela é um pouco mais rara, menos frequente, na verdade, mas acontece quando você tem aquela vontade urgente de urinar e eventualmente não consegue parar a urina. Então, você não consegue segurar a urina até chegar no banheiro. E acaba perdendo a urina no meio do caminho, ou às vezes perde na calça. Então, é a incontinência de urgência. Ela é responsável aí por 5 a 10% dos casos, de acordo com algumas estatísticas.
E a gente tem pacientes que têm os dois tipos de incontinência. A gente chama isso de incontinência mista. É aquele paciente que espirra, tosse, que faz alguma força, vai na academia e perde urina. E o paciente também que tem essa sensação de urgência miccional e às vezes tem essa urge-incontinência. Perde urina indo ao banheiro, né, com aquela vontade de urinar e não consegue segurar. Tá? É responsável perto de 10% dos casos aqui. Tá? Então, são esses três tipos, mas essencialmente a de esforço, que é bem mais comum, e essa de urgência, que é a tal da urge-incontinência. Em torno de 1000% mais pessoas são tratadas de incontinência urinária nos países de primeiro mundo em comparação com o Brasil. Essa é uma estatística gritante, né? Mais de 10 vezes pessoas conseguem tratamento para incontinência em países desenvolvidos. Então, enquanto a gente trata aqui em torno de 30 pessoas por milhão de habitantes, nos países desenvolvidos a gente vê estatísticas que as cirurgias elas acontecem em 300 a 400 pessoas por milhão de habitantes. Então, são 10 vezes mais pessoas que conseguem ter o benefício de tratar esse problema tão importante. Por quê que a gente considera ele importante? Ele não é um problema como doenças cardiovasculares, cérebro vasculares ou até tumorais, que acho que isso chama muito mais atenção, tem um apelo muito maior de gestores, né, até de próprios médicos e até da gente mesmo, a cultura da sociedade entender que esses são problemas mais importantes de saúde, mas a incontinência urinária ela traz um decréscimo na qualidade de vida. Ela não é uma doença que vai matar você, não é uma doença que vai culminar com um desfecho negativo, né, de vida, mas é uma doença que ela vai culminar com uma perda da qualidade de vida. E quando a gente fala de perda da qualidade de vida, a gente está falando de um bem muito importante para a população, principalmente para a população mais de idade, né, que depois de uma vida ali, né, lutada, suada, quer gozar um pouquinho de qualidade de vida e às vezes a saúde ela se impõe, a pressão alta, diabetes, tumores, e incontinência fica em segundo plano. Não, deixa essa incontinência aqui, ela me incomoda, mas eu tenho coisa mais importante para ver. E não deve ser encarado dessa maneira. Né? A gente não pode normalizar qualquer perda urinária. A gente tem que dar atenção a isso, porque impacta, sim, a qualidade de vida. Esse impacto na qualidade de vida traz, sem dúvida nenhuma, condições para o paciente desenvolver questões de saúde mental, de sociabilização, que fazem parte de uma boa vida, né, depois de um certo tempo. Então, não adianta só não ter doenças graves, precisa ter qualidade de vida. Então, isso é um conceito de saúde, né, que a gente leva. Muito bem, então por que acontece incontinência urinária? Já comentei ali de esforço, de urge-incontinência, mas existem causas bem importantes e o enfraquecimento dos músculos pélvicos, principalmente na incontinência de esforço, é bem importante, tá? Isso pode acontecer por questões como gestação nas mulheres, né? Às vezes a obesidade, né? Ou não só a gestação, mas a via de parto, às vezes o uso de fórceps, uso de ter que fazer episiotomia, por exemplo, ou lacerações genitais, enfim, isso tudo faz com que haja uma alteração, um dano anatômico local, então dano a músculos, danos a nervos. Quando a gente fala de alterações estruturais pós-cirúrgicas e danos a nervos, a gente precisa sempre incluir o homem nisso daí, principalmente o homem que às vezes trata o câncer de próstata de uma maneira não preservadora de função, né? Então, às vezes, cortam mais o esfíncter, que está muito próximo, os nervos que inervam aquele esfíncter urinário. Então, esses homens também podem experienciar incontinências urinárias. Os danos aos nervos, eles podem vir de doenças crônicas, como diabetes, como neuropatias, né? Então, são coisas importantes também. Algumas condições genéticas mais raras também podem causar incontinência urinária, principalmente na população mais jovem, né? Mas de uma maneira geral a gente vê que são danos de enfraquecimento dos músculos, dos nervos e das estruturas pélvicas pós-parto, pós-cirúrgicos, né? Então pós alguma alteração estrutural ali local, tá? Quais são os primeiros passos para a gente fazer um diagnóstico da incontinência urinária? Essa é uma linha do tempo bem importante e por mais assim às vezes clichê que ela possa parecer, ela deve ser obedecida.
Porque, primeiro, a história médica, fazer uma boa coleta de história médica é preponderante para a gente entender não só o como, o porquê das coisas acontecendo, mas ter um diálogo aberto com o paciente para entender quais são as dores daquele paciente em relação à perda urinária, quais são as privações que ele enfrenta por conta dessa perda urinária, eventualmente até inclusive se existem alimentos que predispõem ele a ter perda urinária ou hábitos que predispõem a ter perda urinária. Vou dar um exemplo: tomar muito café, né? Isso é bem clássico, né? Pacientes que tomam muito café, muito estimulante, coisas ácidas às vezes, ou comida muito apimentada, elas podem ter uma irritação do trato urinário que pode dar essa sensação de querer ir no banheiro muitas vezes, de maneira frequente. E daí, às vezes, perdendo urina no meio do caminho, isso pode ser a urgente incontinência. Lembrar também aqueles pacientes que, às vezes, já têm um sintoma ali, uma predisposição para ter algum tipo de incontinência e tomam muita água, por exemplo, no fim do dia. Então, trabalham o dia inteiro, né? Correria, esquece a garrafinha em casa. Quando chega em casa, fala, puxa, agora eu esqueci de tomar água o dia inteiro, eu vou começar a tomar água agora, porque o jornal lá, eu li que tem que tomar 2 litros de água por dia. Não deixa de estar muito errado, tem que tomar bastante. Mas depois das 18 horas não é muito interessante, porque a gente acaba enchendo a bexiga e daí aquela pessoa vai ter aquela frequência urinária noturna e às vezes até podendo perder urina à noite mesmo, né? Então, acontece mesmo. Então, a história médica é super, super importante. O exame físico geral, ele não pode ser negligenciado, a gente precisa avaliar o paciente como um todo. Então, sempre dados antropométricos, como, por exemplo, cintura abdominal, peso e altura, né? A gente sabe que a obesidade, aumento da cintura abdominal, isso também causa até algum impacto na prevalência, né, das incontinências urinárias. Mas o exame pélvico ele é o mais importante, né? E quando a gente fala de exame pélvico, a gente está focando bastante aqui nas mulheres, né? O exame da genitália, né? O exame que o uroginecologista, que é uma área de atuação, não chega a ser uma subespecialidade, nem uma área de atuação, mas é uma especialização do urologista. Tem urologistas que se especializam em disfunções miccionais e uroginecologia. Então, o urologista especializado nessa área vai colocar a mulher na posição ali ginecológica para avaliar o períneo, para avaliar a musculatura do assoalho pélvico, para ver se não tem a tal da bexiga caída, que é uma condição que se associa bastante às perdas urinárias, para ver se não tem prolapsos uterinos, para ver se não tem cicatrizes locais, para ver se não tem, né, enfim, qualquer alteração estrutural anatômica ali da pelve. Isso é muito, muito importante. Às vezes a incontinência ela é percebida ao exame, e isso é bem importante para nós também, quando a gente verifica, quando a gente reposiciona, às vezes, algumas estruturas do local, pede para o paciente tossir, às vezes perde urina ali no exame. Às vezes isso pode inclusive parecer um pouco assim, constrangedor para o paciente no momento, mas para o urologista isso traduz bastante, né? Traduz realmente dá uma foto do real do que é a vida daquela mulher, né? O pouco esforço às vezes já perde urina e mesmo ao exame médico. E tem uma ferramenta muito importante que nós usamos, né, como urologistas, que é o diário miccional. Diário miccional, pessoal, é o próprio nome, ele já fala. Ele é uma anotação dos horários, da frequência miccional, das perdas miccionais, às vezes da ingesta de líquido e que tipo de líquido também, às vezes das sensações dos pacientes, né, o que o paciente sentiu, se ele sentiu vontade de ir no banheiro e não conseguiu segurar, ou às vezes até se sentiu vergonha de perder urina no meio do público, do shopping, caminhando, ou na festa de aniversário do neto, que foi pegar o neto no colo. Então, isso tem que estar anotadinho lá. O diário miccional, a gente pede para o paciente fazer uns 3 dias ali. Não precisa ser consecutivo, pode ser aleatório, e é importante que seja em dias assim bem normais, né? Nada aquele dia que o paciente guarda para fazer aquele diário miccional. Esse é um dia ruim para fazer. Tem que ser num dia normal mesmo. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas ele dá um panorama do que é realmente a perda urinária ou o sintoma urinário do paciente. Então, esses são os 4 primeiros passos para a gente fazer um diagnóstico. Veja que eu não estou falando de exame complementar nenhum aqui, né? Estamos falando só do básico da medicina, que é ouvir o paciente, né, a queixa, estruturar uma boa anamnese, uma história clínica do paciente e fazer um exame e uma anotação ali da frequência, isso já basta bastante para a gente. É óbvio que a gente pode lançar mão, sim, de exames complementares. Um exame que eu já pus de cara aqui, que é sempre uma
um tema bem controverso, porque esse exame é um pouquinho invasivo, ele é um pouquinho chato de fazer, é o estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico é um exame que a gente vai utilizar ali algumas sondinhas que têm que ser introduzidas pelo canal urinário da paciente ou do paciente, homens e mulheres podem fazer, né? E às vezes até pelo reto ali, a gente coloca uma sondinha que mede a pressão da barriga e conecta isso tudo num computador e vai enchendo a bexiga, tentando mimetizar o enchimento vesical, e é um exame que ele pode sim nos mostrar o comportamento da urina, né, da bexiga, seja no momento de armazenamento, que é onde pode ocorrer contrações não inibidas da bexiga, que significam para o paciente aquela vontade imensa de querer urinar. Então a gente vê se a bexiga contrai ou não contrai fora de hora, e a gente também consegue reproduzir os sintomas dos pacientes na hora de urinar, né? Então, às vezes, quando a gente pede para eles tossirem, perde urina, a gente consegue aferir, inclusive, a perda de urina, a pressão de perda. É um exame bem completo, é um exame bem importante. Um exame que ajuda muito a gente a definir, né, um diagnóstico mais certeiro e, com certeza, um tratamento mais individualizado. A cistoscopia é um exame que eu gosto sempre de enfatizar, que a gente não está muito acostumado com ele, né? Mas se eu falasse aqui de endoscopia digestiva alta ou de colonoscopia, certamente todo mundo ia entender, já ouviu falar, eu tenho um parente que fez, meu pai fez, enfim. Mas a cistoscopia, que é o exame endoscópico da uretra e da bexiga, é um exame que às vezes causa um pouco de espanto, mas é um exame tão simples quanto, por exemplo, uma endoscopia digestiva alta. A gente vai entrar com uma câmerazinha pelo canal urinário da mulher ou do homem e para a bexiga também. A gente vai poder ver, eventualmente, se tem algumas alterações estruturais ali, a da própria bexiga, alguma coisa obstrutiva, no caso do homem, que pode, eventualmente, colaborar para dar sintomas de incontinência urinária. E os exames de imagem, esses exames, a gente acaba solicitando eles com uma certa frequência, principalmente a ecografia, porque hoje em dia a ecografia é um exame barato até, né, de fazer, fácil de encontrar, né, então feito bem feitinho pelo radiologista ou até pelo urologista capacitado para fazer uma ecografia, ele pode adicionar bastante informações sobre tamanho da bexiga, volume pré-miccional, retenção de urina às vezes, né, se o paciente está transbordando urina, assim ou não, espessura vesical, tamanho da próstata, ou até às vezes algumas alterações uretrais ali que podem ser feitos ou visualizados pela ecografia. Os exames contrastados, por exemplo, como encher uma bexiga de contraste e tentar esvaziar ela, eles são usados para casos específicos, assim como uma tomografia, principalmente para aqueles pacientes que tiveram cirurgias grandes pélvicas, em que eventualmente há alguma alteração dentro lá da pelve que a gente precisa entender melhor, analisar, por exemplo, grandes esterectomias por tumor ou por alterações uterinas importantes, ou endometrioses, né? Ou até mesmo cirurgias para próstata no homem. Então, são esses, talvez a tríade aqui de exames complementares que nos ajuda bastante. Depois de diagnosticado bem incontinência urinária, a gente vai partir para os tratamentos, né? E eu gosto de falar aqui, antes de pensar em tratamento específico para um para outro, a gente tem que pensar que o tratamento, ele é um tratamento que precisa da colaboração e da atitude do engajamento do paciente e do seu médico, né? Porque o tratamento às vezes não pode, ele não vai conseguir ser certeiro com uma maneira de tratar só, né? Então, vou utilizar essa ferramenta e pronto, acabou, vai acabar a minha incontinência. Às vezes ele precisa ser global, ele precisa ter uma colaboração no paciente, em modificar hábitos de vida, em participar do processo de cura, né? Com alimentação, com perda de peso, então, porque a obesidade hoje é uma epidemia no Brasil, né? E no mundo, né? Mas no Brasil, sim, bastante também obesos, que têm sintomas urinários e perdem urina, então perda de peso é super importante, né? Então, o paciente ele precisa participar desse processo, precisa estar engajado nisso daí, junto do seu urologista, e às vezes junto do seu nutricionista, muito frequentemente junto de um bom fisioterapeuta de assoalho pélvico mesmo, né? Às vezes psicólogos com psicoterapia. A gente sempre tem que lembrar, parafraseando um grande tutor, mestre, meu mentor aí da urologia, que é o Dr. Rogério de Fraga, que urinar é um ato cognitivo comportamental. Então, se há algumas alterações cognitivas ou comportamentais naquela pessoa, possivelmente o ato de urinar
não está muito bem também estabelecida, e às vezes isso pode evoluir com incontinências, né? Mas pode precisar de endocrinologistas, neurologistas e assim por diante também. O resumo aqui do tratamento, de uma maneira geral, cada paciente é um paciente. O tratamento deve ser individualizado. De uma maneira geral, se a gente pudesse separar algumas modalidades terapêuticas para cada tipo de incontinência, de esforço ou de urge-incontinência, eu posso destacar duas aqui para incontinência de esforço e com bastante importância. A primeira é a fisioterapia. Sem dúvida nenhuma, o processo de cura da incontinência de esforço, ele passa na mão de um bom fisioterapeuta do assoalho pélvico, né? Nada é somente cirúrgico, nada é somente fisioterápico, mas muito do processo é fisioterápico. Então, a fisioterapia do assoalho pélvico, hoje, ela é uma especialidade, tem pós-graduação dentro da fisioterapia em relação a isso. É sempre bom o urologista que trata isso ter realmente um bom contato com fisioterapeutas que atuam nessa área, entender e trocar experiências mútuas para fins de melhorar o resultado nos pacientes. Os exercícios não vou entrar em detalhes aqui, até porque não é da minha área, né, da área dos fisioterapeutas, mas os exercícios podem ser tão básicos quanto contrações estimuladas ali do assoalho pélvico, né, de alguma maneira, que são exercícios de Kegel. Às vezes a gente não consegue ter a propriocepção, entender qual é o músculo que a gente precisa contrair. Então, brinco com os pacientes, às vezes, aqui, que se eu peço para ele contrair um músculo que segura o xixi na minha frente aqui, eu sei que, às vezes, muito paciente contrai o glúteo, contrai, às vezes, até a perna, o abdômen, mas não contrai lá o músculo que deve ser contraído. E para isso existem táticas, como, por exemplo, o biofeedback, enfim, né, que podem dar para o paciente a noção de que é aquele músculo mesmo que ele precisa estar contraindo e treinar isoladamente aquele músculo, né? Os casos cirúrgicos, eles são realmente uma rotina aqui para o urologista, né? É importante a gente até dizer que o urologista é um médico cirurgião do aparelho urinário, então nós somos formados em cirurgia antes de sermos urologistas e nós operamos o trato urinário. Então a cirurgia realmente é uma rotina para quem faz incontinência, né? Então casos de grandes perdas, de perdas com qualquer pressão que faz já perde bastante, em que a fisioterapia sozinha não consegue resolver, a gente vai lá e pode colocar telas, reduzir prolapsos, consertar prolapsos, fraquezas musculares, esfíncteres artificiais. Existem essas modalidades, por exemplo, de você colocar uma prótese de esfíncter, que o homem ele vai então comprimir o canal urinário daquele homem e ele vai segurar então o xixi, e quando ele quiser urinar ele libera aquilo lá de uma maneira. Então, o xixi vai, sai, pronto, acabou. Então, pode ser desde cirurgias mais simples até mais complexas, como essas com próteses esfincterianas artificiais. As modalidades terapêuticas para incontinência de urgência, para urge-incontinência, elas são mais abrangentes, né? Costumo também dizer que quando uma doença, um problema, tem muitos tratamentos, quer dizer que nenhum deles sozinho funciona muito bem. Às vezes precisa de um pouquinho de cada. Então, desde medicamentos, né? Então, medicamentos que vão atuar inibindo a contração não programada da bexiga, não desejada, né? Então, a pessoa que está lá, de repente, no meio do trabalho, ou dando uma aula, por exemplo, aqui, e daí começa a contrair a bexiga do nada, tem que sair, interromper a aula ou perde urina no meio da aula, né? Então, tem professores que vêm, às vezes, no consultório com essa queixa. Então, tem medicações que inibem essa contração da bexiga. Para casos mais severos em que as medicações não funcionam mais, a toxina botulínica, é o Botox mesmo, né? A toxina botulínica, aquela que faz na testa, né, para evitar ruga, ela pode ser aplicada na bexiga, porque a função da toxina é paralisar a musculatura. Então, paralisa a musculatura da testa e paralisa a musculatura da bexiga também. Então, você inibe aquela contração fora de hora e daí sim, quando o teu cérebro quer urinar de verdade, ele manda um impulso nervoso bem mais forte, que daí vai então contrair a bexiga. Então não é que para e a pessoa não vai mais urinar. Mas essas contrações não inibidas, elas conseguem ser evitadas, né? Então, claro, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar. Existem estimulações nervosas que, por um mecanismo de alça de estimulação nervosa, que não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui, que, por exemplo, você pode estimular um nervo tibial ali da sua perna,
e esse nervo vai lá na sua medula e ele vai fazer uma inibição na bexiga, né? Então, acreditem, isso existe e é uma maneira também de fazer controle da contração não inibida do músculo da bexiga, né? Então, a estimulação do nervo tibial. E, eventualmente, para aquelas síndromes mais severas, às vezes síndromes em que a bexiga contrai e o esfíncter não abre, a hora que o esfíncter abre, a bexiga não contrai, então chama-se de sinergia vesco-esfincteriana, que é uma bexiga hiperativa grave, né? Uma bexiga que causa incontinência de urgência, mas, entre outras coisas, às vezes dificuldade para urinar também, né? A gente tem dispositivos implantáveis, são marca-passos, literalmente, são pequenos dispositivos que emitem ondas elétricas que vão estimular nervos do sacro, que vão fazer com que aquela bexiga, então, ela, em algum momento ela relaxe, em algum momento ela contraia, de maneira coordenada com o esfíncter urinário, que é bastante complexo para casos de exceção, mas existe isso também. Talvez isso hoje é o estado da arte do tratamento desses casos mais complexos, né? O que eu posso deixar de dicas para vocês, de uma maneira geral, para quem hoje está ouvindo essa palestra aqui e tem incontinência urinária, né? Minha primeira dica é a seguinte: procure um especialista, né? Mas uma outra dica para você tentar manejar isso de uma maneira até evitando de ir no especialista, de repente, uma coisa simples que você pode fazer e que vai melhorar muito a tua qualidade de vida é balancear a ingesta hídrica. Já comentei no começo da aula que evitar de tomar líquidos em demasia, principalmente depois das 18 horas ali, isso favorece que você tenha uma noite de sono mais tranquila, com a bexiga menos cheia, né? E não precisa ficar acordando muitas vezes, né? Durante a noite, aquela incontinência da noite. O tabagismo e essas alergias, hoje eu estou falando aqui de Curitiba, e Curitiba é uma cidade que chove, esfria, esquenta, e às vezes a primavera tem muito pólen, e tem muita gente que tem rinite, sinusite, tem tosse crônica, né? Mas o cigarro é um grande causador de tosse crônica. Tudo que causa tosse crônica deve ser evitado, né? Então, evitar de fumar, tratar essas rinites, as condições aí alérgicas, porque a gente sabe que a tosse é um grande esforço abdominal, que é um dos causadores de grande parte dessas que a gente vê em consultório. Os pacientes que têm incontinência, às vezes, eles têm incontinência, têm medo de ir na academia, de fazer exercício, de se expor. A ideia é tentar, sim, ir na academia, tentar se movimentar, até para perder peso, isso é bem importante, mas evitar aqueles exercícios de impacto, então, de corrida na esteira, aula de jump, enfim, né, pular corda. Então, fazer exercícios mais estáticos, né, de levantamento de peso, de musculação, isso já vai ajudar bastante, às vezes, da musculatura do assoalho pélvico. O próprio educador físico, ele tem a capacidade de dar essa ajuda, então vale a pena trocar uma ideia com o seu professor de educação física lá na sua academia para adequar melhor as atividades, mas, acima de tudo, não parar de fazer atividades, né? E as gestantes, né? O recado é para gestantes, e aqui, assim, livre de qualquer tipo assim, de indução, de conceito ou preconceito sobre via de parto, né? Eu acho que mas é muito importante que na hora do parto vocês estejam recebendo assistência especializada, porque não são infrequentes os relatos de partos difíceis, de distócias, né? Enfim, né? Que precisa de alguma manobra invasiva para o bebê nascer de maneira natural e, eventualmente, até um medo de mudar a via de parto para o natural, para um parto cesáreo num momento de dificuldade de dilatação, porque isso realmente é um dos grandes fatores nas gestantes que causam laceração do assoalho pélvico, força demais ali, e são grandes causas também de incontinência urinária. Acima de tudo, procurem um profissional que possa assistir vocês da melhor maneira, de uma maneira bem individualizada e que possa também, às vezes, até desmistificar qualquer, enfim, né, conceito ou informação errada que a gente encontra na internet, do compadre, da comadre, né, que seja a melhor coisa para você, porque a saúde materna é muito importante. É claro que a saúde fetal é super importante, aquela criança que está sendo tão desejada, mas a gente tem que lembrar que quem vai cuidar daquela criança é uma mãe, e que se ela tiver com lacerações, com perdas urinárias, né, enfim, isso super vai atrasar ali a recuperação dela plena, e ela não vai conseguir estar plena para cuidar daquela criança também. Então, sempre lembrar muito bem disso.
Talvez a palavra aqui que eu quero deixar de mensagem é superar, tá? Na verdade, superar esse estigma de ser uma pessoa que perde urina, que tem que usar tampão, que tem que usar fralda, que não vai procurar ajuda porque acha que isso é uma bobeira, que tem vergonha, às vezes, de comentar isso, né? Então, precisa buscar apoio especializado para superar esse estigma da perda urinária. Sempre lembrar que perder urina não é normal. Seja adulto jovem, adulto pré-idoso, idoso ou idoso avançado. Não é normal perder urina. Isso tira a qualidade de vida da pessoa de uma maneira assim importante, né? Então, lembrar que você não está sozinha, nem você, homem, está sozinho também. Lembrar que tem 10 milhões de brasileiros que sofrem com isso daí. E a gente, às vezes, acha que é só aquela pessoa que está com aquela dificuldade. Então, lembrar que você não está sozinho e que tem muita gente que pode te ajudar. Tá? Essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar. Lembrar que saber essa aula aqui, por isso que eu faço questão de estar aqui, apesar de algumas dificuldades logísticas que tivemos aqui com as conexões e tudo, mas essa aula é super importante. Por quê? Saber sobre a incontinência urinária é, na verdade, empoderar as pessoas, né? Então, pode levar ao próprio autocontrole da micção, às vezes é uma perda urinária ali que só você já na academia fala com um profissional de educação física, adequa a água que ele pronto parou de perder. Então veja só qual a potência dessa aula, como ela tem. Mas mais do que isso, às vezes até de orientar a buscar ajuda, né? Então busca ajuda sim, ajuda profissional especializada tem sim, de fisioterapeutas, de urologistas, de ginecologistas que se dedicam à parte da uroginecologia também, né? E lembrar que qualidade de vida, gente, é sinônimo de saúde, tá? Então, se você tem baixa qualidade de vida, a tua saúde, seja orgânica, física ou mental, ela vai estar impactada negativamente. Lembra que qualidade de vida não é purpurina, que não é uma coisa obsoleta, que não não, vamos lá, vamos tocar assim, a qualidade de vida que se dane. Não, é bem importante para você manter uma saúde mental boa, uma saúde física boa, e se você tem uma mente sã, o seu corpo vai ser são. E se você tem um corpo são, a sua mente vai ser sã. Então, esse binômio ele tem que estar bem equilibrado, tá bom? Trazer cor à vida de novo. Tem homens e mulheres que se privam de ir a eventos sociais porque perdem urina e têm receio de qualquer julgamento, né? Então veja, né? A vida começa a ficar monótona, a vida começa a ficar em escala de cinza, né? Não tem valor a vida. Então vamos devolver cor à vida com esse conhecimento aí, tá bom? Queria agradecer muito a oportunidade, de verdade. Deixo aqui os contatos das minhas redes sociais, tá? Sou bem ativo, bastante ativo lá no Instagram. Quem quiser me seguir, pode me seguir. Fica o meu e-mail aqui de trabalho também. E se você jogar Dr. Paulo Jaworski no Google, você com certeza vai achar aqui onde eu atendo, que é aqui no Uruville, Urologia Avançada aqui em Curitiba, para consultas presenciais, para consultas, teleconsultas, né? Então estamos aqui à disposição e com uma equipe bastante preparada para atender vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, com certeza. Foi uma aula incrível e essa mensagem final, assim, excelente, né? Porque ela aparentemente não é grave, né? Digamos assim, mas ela vai afetando ali o dia a dia, né? O psicológico, e quando você vê, ela se torna grave, né? Ou então ela pode ser o sinal de algo grave, ou uma obesidade muito avançada, né? Alguma coisa que a mulher sofreu no parto. Então, essa mensagem de não normalizar essa situação é importantíssima mesmo. Eu queria agradecer muito, gostaria de fazer algumas perguntas, se você me permite. Claro, Apesar da estou à explicação ter disposição. sido excelente, né? Eu queria saber, assim, por que que as mulheres são mais acometidas? É só por conta do parto? Da gestação? Sim, as mulheres elas têm a questão do parto e a questão da menopausa, né? A gente tem que lembrar que a privação de estrogênios, o estrogênio ele é meio neuroprotetor ali do assoalho pélvico também. Então, a mucosa fica mais frágil, a musculatura, a neuroproteção da musculatura do assoalho pélvico já fica mais débil, né? Existe a questão da perda de massa magra da mulher também depois da menopausa, que a mulher já não produz muita testosterona, né? Então, depois da menopausa, aí diminui bastante todas as produções de hormônios, né? Então, a mulher que acaba não se
exercitando, que ganha peso e fica fraca, né, de musculatura, então aí você tem maior perda urinária. Tem que lembrar também que a uretra feminina é mais curtinha, né? Então, o canal urinário feminino ali da saída da bexiga, ele tem 3, 4 centímetros, então não tem nada na frente, é só um músculo mesmo que segura, né? No homem, às vezes, tem a próstata que é obstrutiva, o canal urinário é mais longo, então é por isso que não é tão frequente. Na mulher é bem mais frequente, assim. E aí a gestação também, né? A maior parte das mulheres teve uma gestação, ou duas, enfim, e daí qualquer gestação já causa a própria gestação, né? A mulher que às vezes não se cuida durante a gestação, que não fortalece o seu assoalho pélvico durante a gestação, a força ali do útero gravídico, principalmente na reta final, faz com que aqueles músculos eles fiquem mais laceados mesmo, né? Certo. Uma outra perguntinha, me perdoe se eu não entendi direito, seria a questão do café. Até, por exemplo, uma pessoa que não tem o problema da incontinência urinária hoje, ela já deve evitar o café ou a comida apimentada? Me desculpa se eu não entendi direito a relação. Não, na verdade não. Acontece bastante, eu vejo em consultório, principalmente pessoas mais jovens que aderiram, né, a tomar bastante café e elas chegam aqui e falam, olha, eu urino muitas vezes, eu vou no banheiro urinar muitas vezes, eu tenho incontinência. Não chega a perder a urina, mas ela sente que se ela não for no banheiro, ela não vai conseguir segurar ali antes de uma reunião e tudo mais. Às vezes toma lá, toma um pouco de café, mas vai ver, toma aquele copinho de 200 ml, toma 4 copinhos de manhã, 5 à tarde, mais o café da manhã, e daí, sabe? Então, isso tudo acaba, o café, além de estimulante, ele às vezes irrita um pouquinho o trato urinário e ele é diurético também um pouco, né? Então, faz com que essa pessoa urine muitas vezes e às vezes tem pessoas que têm mais sensibilidade pela cafeína, então a bexiga fica mais irritadiça, mais sensível em relação a isso. Pimentas também. Então, não é para evitar de comer, né? Não, assim, não existe nenhuma evidência científica que fale que você deva parar de tomar café para não ter incontinência. Mas existem casos em que, quando se toma muito café, pode haver mais chance de incontinência. Ou casos de pessoas que têm essa sensação e tomam muito café, que quando param, a ingesta exacerbada de café ou cafeína melhora. Hoje em dia acontece isso com aqueles Monster Energy Drinks, sabe? Tô dando marcas aqui, né? Mas os energéticos, né? Red Bull, enfim, né? Pessoas que tomam muito disso, porque além de diurético tem os elementos que irritam ali o trato urinário, né? Então, esses não chega a dar incontinência, mas muitas pessoas chegam com essa queixa achando que o aumento da frequência já é uma incontinência, né? É uma pré-incontinência quase. Perfeito. Então a gente pode pegar essas dicas também para manter aí a qualidade de vida e não chegar a ter a incontinência urinária, né? Bom, a Newslab se sente honrada de poder compartilhar essa informação e que os números são bem grandes, né? Quando você disse, comparado aos diabéticos no Brasil, é bem chocante, porque eu também não sabia do número. E nós ficamos muito felizes de poder compartilhar essa informação para as pessoas sobre a superação, sobre, né, vencer esse estigma e buscar informação, né? Então, nós vamos divulgar esta aula maravilhosa. Agradeço novamente a sua disponibilidade. E, pessoal, as redes do doutor estão aí à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem comentários aqui no nosso vídeo. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço novamente o convite, foi um prazer falar sobre isso aqui com vocês e fico à disposição para eventuais outros tópicos que vocês queiram comentar. Tudo bem, então. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Imagine. Tchau, Até mais, doutor. pessoal.